Diz assim a Santa Palavra de Deus. O subtítulo deste salmo na minha Bíblia diz o seguinte: O Senhor é forte refúgio. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma: foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida dos santos de Deus através da sua palavra, podemos ver que todos passaram por momentos de grandes privações e de provações severas. E que todos tiveram algo em comum: confiaram no Deus a quem serviam. Porque conheciam e sabiam quem era o Deus a quem serviam. Amados irmãos, ao lermos este salmo, imagino que vocês devem ter percebido que este salmo está relacionado a um período de crise. Mais um salmo de Davi, salmo de número 11. E por isso alguns estudiosos têm sugerido que a crise aqui mencionada refere-se ao período em que Davi fugia de Saul, que o queria matar. Já outros dizem tratar-se do tempo em que Absalão, um dos filhos de Davi, promoveu uma rebelião para tomar o reino, para dominar o reino, para assumir o seu trono. Mas a verdade é que não há como chegarmos a uma conclusão sobre o período específico ao qual o salmo está ou pode estar vinculado. No entanto, todos concordam: o salmo descreve um período de crise. A vida de Davi estava em perigo. Inimigos o queriam destruir. E amigos lhe ofereciam conselhos desanimadores. Os fundamentos estavam ruindo ao ponto de surgir a pergunta: numa situação de crise, como ou o que o justo pode fazer? Numa situação de crise, o que o justo pode fazer? Ao ouvir esta palavra crise, talvez você pense sobre a situação pela qual o Brasil passa neste momento. Talvez você diga: estamos em uma crise moral e social. A impunidade, a injustiça, a violência, a imoralidade se apresentam de formas cada vez mais evidentes na nossa nação. Há dificuldades no que diz respeito à economia, o dólar está aumentando constantemente, há oscilações na bolsa de valores, e talvez o que mais assusta não só o brasileiro, mas o mundo inteiro, é o coronavírus, o vírus do dragão.
Nossa fragilidade neste momento fica cada vez mais evidente, meus irmãos. Os fundamentos da nação parecem prontos a ruir. Numa situação de crise como esta, o que os justos podem ou devem fazer? Ou pode ser que ouvir esta palavra crise você tenha pensado sobre situações específicas de sua vida, no passado ou no presente. Talvez você esteja vivendo um momento em que a sua impressão é de que a sua vida está ruindo. E uma pergunta provável é esta: o que posso fazer em meio a uma crise como esta? No Salmo 11 temos uma resposta. Por isso devemos voltar a nossa atenção a este salmo e observem que este salmo tem duas partes principais. Em primeiro lugar, nos versos 1 ao 3, temos uma descrição da crise. É onde encontramos os conselhos desanimadores. Em segundo lugar, nos versos 4 ao 7, temos uma reação confiante e uma esperança final. Por isso, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema: Deus é refúgio em tempos de crise. O Senhor nosso Deus é o nosso refúgio em tempos de crise. Então nós vemos primeiramente a crise experimentada pelo salmista. No versículo 1 ao 3, tomamos conhecimento da crise vivenciada por Davi, através dos conselhos que ele recebe. Não nos é dito de forma direta, meus irmãos, se os conselheiros são amigos ou inimigos. Mas se considerarmos o verso 2 e o verso 3 como parte do conselho, chegaremos à conclusão que, apesar desses conselhos não serem sábios, eles partiram ou foram formulados por amigos ou por pessoas que estavam próximas, que caminhavam com Davi, que conheciam a sua vida, que conheciam a sua conduta. A vida de Davi estava em perigo, meus irmãos. Seus inimigos são descritos como ímpios. Este termo aparece nos versos 6 e no verso 5 e no verso 6. Ímpios, perversos. Descobrimos assim que a crise aqui descrita está relacionada com uma antítese: a oposição dos ímpios contra os justos. Os ímpios são descritos como aqueles que amam a violência. Verso 5. Por isso estão prontos para atacar e destruir a vida do rei Davi, a vida do servo de Deus. Esta prontidão para fazer o mal é descrita através da seguinte metáfora: é como se Davi fosse um pássaro que depois, é como se Davi fosse um pássaro e os ímpios fossem caçadores. O perigo não era pequeno. No verso 2, a imagem é de um caçador que pisa no arco a fim de dobrá-lo para colocar a corda, que depois coloca a flecha na corda e mira no seu alvo. Como caçador, ele fica à espreita, não se revela, mas dispara as ocultas. À luz desse grande perigo iminente, a solução apresentada pelos que aconselhavam Davi, pelos que caminhavam com Davi, é: fuja. Fuja, Davi.
Assim como um pássaro, ao perceber a presença de caçadores, foge para as montanhas, fuja você também para a montanha. Aqui no hebraico nós temos um plural, e por isso tem sido sugerido que Davi deveria fugir com os que lhe estavam mais próximos, talvez para algum esconderijo específico. A expressão foge como um pássaro para o teu monte pode ter relação com um tipo de provérbio popular, como que a indicar que numa situação assim, a única coisa a fazer é fugir. Ou seja, os conselheiros de Davi estavam sugerindo que a única solução, ou estavam definindo que a única solução para Davi naquele momento era fugir. Ser um covarde. Davi é encorajado a fugir não somente por causa da violência dos inimigos ímpios, mas também por causa da gravidade da situação. No verso 3 se diz: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Fundamentos se referem à fundação, meus irmãos, aquilo que é elemento básico, essencial, fundamental para a vida. Em Isaías 19:10 nós lemos e vemos a mesma palavra hebraica que aparece. Ali lemos em uma profecia contra o Egito o seguinte: os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Grandes refere-se aos líderes, aqueles que sustentavam a sociedade egípcia naquela época. Fundamentos, aqui no Salmo 11, refere-se aos fundamentos da sociedade, seus líderes e toda a estrutura social. Os conselheiros de Davi estão dizendo: os fundamentos da sociedade estão destruídos, rei Davi. O que o justo pode fazer diante disso, se não fugir? O que podemos fazer diante da situação em que se encontra o nosso país? Diante da situação em que se encontra a nossa nação? Ou colocando de outra forma, quando a anarquia é dominante, nenhum esforço vale a pena. Pode até ser, meus irmãos, que os conselhos tenham sido bem intencionados. O que podemos fazer quando encontramos ou nos encontramos em perigo? Quando temos de enfrentar a oposição e o confronto com os ímpios? O que temos feito em tais situações, meus irmãos? Quando olhamos para a situação que se encontra a nossa nação, podemos nos indagar, nos perguntar: aonde está a nossa responsabilidade em tudo isso? O que fizemos ou deixamos de fazer para que chegássemos a esse ponto? Para que chegássemos na situação em que nos encontramos? Porque podemos nos lembrar em uma época em que a igreja governava o mundo, praticamente. Havia uma época em que os reis, os governadores, os governantes procuravam grandes homens de Deus para tomar decisões importantes. John Knox, na Inglaterra, era um desses homens. Então, meus irmãos, como Davi respondeu ou responde a esses conselhos? Aos conselhos do medo, Davi respondeu com confiança.
ele rejeitou esses conselhos como irracionais. Ele não precisava fugir ou temer, não precisava de outro refúgio. Neste momento de crise, Davi confessou: no Senhor me refugio. No Senhor me refugio. Davi sabia que não precisava fugir para um monte para encontrar refúgio, porque ele sabia que o Senhor do mais alto monte era o seu refúgio. Davi sabia que estaria ou que estava seguro em Deus. Mas como Davi tinha tal segurança? Como Davi obteve tal confiança? Davi tinha intimidade e conhecimento do seu Deus. Vivemos uma geração que tem acesso a uma grande quantidade de conteúdo e informações, até mesmo teológico. A Bíblia hoje está acessível a todos. Escolas de teologia, seminários, está acessível a todos. Mas vivemos numa geração vazia de conhecimento de Deus. Temos muito conhecimento teórico, mas não temos conhecimento de vivência com Deus. Muitos de nós aqui presentes não sabemos o que é caminhar com Deus. Muitos aqui de nós presentes não sabemos quem é o nosso Deus. Se te perguntassem hoje, quem é o seu Deus? Me conte algo sobre o seu Deus. Vamos lá, temos 1 hora disponível para conversar sobre o seu Deus. O que você diria? Você teria palavras suficientes para falar por pelo menos 1 hora sobre o seu Deus? Sejamos sinceros, meus irmãos. Nós não conhecemos o Deus a quem servimos. Amados irmãos, o que podemos fazer quando as leis não são respeitadas? Quando a moralidade é prejudicada e o mal não é controlado? O que podemos fazer quando tudo ao nosso redor parece estar cedendo? Alguns dirão, devemos nos esconder, mas a resposta de Davi foi esta: devemos nos refugiar em Deus. O que os justos podem fazer em tempos de crise? Eles podem continuar sendo justos. Mas qual padrão de justiça nós temos, meus irmãos? Qual é o padrão de justiça que nós temos? E eles podem resistir ao mal de sua sociedade se refugiando em Deus, vivendo nele e para ele. Repito, vivendo nele e para ele. Assim sendo, mesmo que o mal nos atinja, não será capaz de destruir de forma completa e final. Deus é nosso refúgio e não permitirá que nada nos aconteça que não esteja dentro de seus planos muito sábios e bons para nós. A confiança demonstrada pelo salmista, versos 4 ao 7. Enquanto nos versículos anteriores, Davi confessou o Senhor como seu refúgio, nesses versículos ele oferece as razões para a sua confiança.
Nos Salmos se espera sempre depois de uma descrição de perigos, uma oração. Porém aqui temos uma confissão. A resposta de Davi utiliza os termos do conselho ou dos conselhos que lhe foi dado, dos conselhos recebidos, isto é, o de buscar refúgio. Ofereceram para Davi um refúgio em um monte qualquer. E Davi responde que o seu refúgio está no Senhor dos senhores, no Deus dos deuses, aquele que tudo pode. Ele diz: não me refugiarei na montanha, mas para o Senhor eu irei. O Salmo abre a cortina para que vejamos o que está por trás das coisas e revela uma escala diferente de valores e uma compreensão da realidade. Davi nos faz olhar para o céu. Davi nos faz olhar para o Senhor dos céus. Davi nos faz olhar para aquele que é soberano sobre tudo e todas as coisas. O Senhor, o Deus da aliança, está no seu santo templo. Aqui refere-se à sua habitação celestial, mas templo também pode ser traduzido por palácio. O Senhor está assentado no trono do universo. Ele é rei, é governante soberano. As coisas não sairão como desejam os inimigos de Davi, mas como o rei todo-poderoso determinar. Ele é o verdadeiro rei e está assentado no trono. Não precisa se refugiar. O trono de Deus não vacila. Este rei, apesar de ter seu trono nos céus, conhece tudo que acontece aqui nesta terra. Os seus olhos estão atentos. A imagem aqui é aquela quando nós fechamos um pouco os olhos para fixar a vista em determinada direção. O Senhor é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas Davi também nos diz que as pálpebras do Senhor sondam os filhos dos homens. Isto quer dizer que o seu olhar é capaz de ver muito além das meras ações. Sondar é um termo usado para o processo de verificar a pureza do ouro. Ele é provado. Deus sonda as intenções do coração dos homens. Ele é o justo juiz. Ele sonda, coloca à prova não somente os ímpios, mas também os justos. Ele sabe quem são e ele os discrimina. Discriminar aqui é identifica. Ele sabe quem é. Ele os separa dos justos. O fato dele sondar mostra que ele sabe de tudo. Sua paciência, a aparente demora em agir, oferece oportunidades, meus irmãos, tanto para o ímpio quanto para o justo, revelarem o que são, revelarem as suas intenções. Como justo juiz, ele abomina aqueles que amam a violência. Ele os rejeita do mais íntimo do seu ser. Por isso ele fará chover sobre os ímpios, sobre os perversos, brasas ardentes e enxofre incandescente.
fogo e enxofre, meus irmãos, aqui são referências a Gênesis 19, 24. Foram meios pelos quais Sodoma foi destruída. Você já deve ter percebido que quando a Escritura faz menção a Sodoma, o faz para trazer a lembrança que o juízo de Deus pode chegar de forma final e repentina. Nossas vidas, ou a nossa vida é como um sopro. O vento abrasador descreve um vento quente, apontando aqui como uma porção que cabe ao ímpio receber como parte do juízo de Deus. Os ímpios se preparam para atacar, mas eles é que seriam atacados. Assim, o mesmo juízo chegará a todos os ímpios. Ao medo imposto pela crise, aos maus conselhos, ao perigo iminente, se sobrepõem as perfeições do ser de Deus. Ele está acima de tudo isso. O rei que se assenta no trono do universo não é só onisciente e todo-poderoso, ele é justo e ama a justiça. Por isso, os justos que nele se refugiam podem ter a certeza de que estão seguros e de que o Senhor lhes preservará a vida. A expressão, meus irmãos, lhe contemplarão a face, indica que o Senhor se revelará a eles por meio da salvação que Ele concederá. Mas isso aponta para a vitória final, quando contemplaremos a Deus na face de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, que dia glorioso será! E lhes contemplarão a face. Que glorioso será o dia em que seremos completamente transformados. E teremos em Cristo a nossa vitória final, e poderemos então contemplar a sua doce face, e junto cearmos com Ele. Ao olhar para os versos 4 ao 7, a cena desesperadora dos versos 1 ao 3 fica reduzida a nada, meus irmãos. O nome do Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, aparece aqui de forma enfática, 2 vezes, a fim de nos encorajar a romper com a incredulidade e a incerteza, e a olhar para a realidade de que há um trono nos céus. O que se assenta sobre ele é o justo juiz. A pergunta, então, o que pode fazer o justo, pode ser respondida agora. De si mesmo não pode fazer nada. Absolutamente nada. Mas aquele que foi justificado em Cristo tem consciência de que dele mesmo não há capacidade nenhuma. Mas o justo pode confiar em Deus. O Deus que é todo-poderoso e justo, soberano juiz. Os fundamentos da vida dos justos estão nas mãos firmes de Deus e não ruirão, meus irmãos. Ele tem seus olhos nos homens, ele sabe tudo o que acontece, e mais que isso, ele dirige tudo o que acontece. Aqui nos é útil saber, meus irmãos, a origem da palavra crise. É uma palavra grega usada pelos médicos antigos com um sentido bem particular. Quando o doente, depois já de medicado, entrava em crise, era sinal de que haveria um desfecho, ou a cura ou a morte.
Crise significa separação, meus irmãos, decisão, definição. No meio de uma crise exige-se uma decisão, exige-se uma definição, uma separação daquilo que é correto, daquilo que é justo. Assim podemos dizer que quando enfrentamos uma crise, isso revelará quem somos, em quem confiamos, quais os fundamentos de nossas vidas e qual a disposição do nosso coração. Você já deve ter ouvido a expressão de que, quando estamos em crise ou quando estamos em provação, nos aproximamos mais de Deus. Na crise se evidencia se somos capazes de olhar para além dos recursos terrenos. Quem é nosso Deus de fato? Com certeza na crise teremos essa definição. Em quem confiamos de fato? Em um momento de crise. Em um momento de privação financeira, em quem confiamos de fato? Em momento de privação de saúde, em quem confiamos de fato? Em um momento de perigo iminente de morte, em quem confiamos de fato? Irmãos, quando vocês tiverem de enfrentar crises, não temam, nem se desesperem com conselhos amedrontadores. Corram para Deus e refugiem-se nele. Elevo os meus olhos para os montes, de quem me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ainda que os fundamentos se abalem, Deus está no trono. Ainda que os inimigos estejam na escuridão, Deus os vê. Ainda que os perversos hajam impunemente, o juízo cairá sobre eles. Portanto, não há por que fugir ou temer aqueles que se encontram sob o julgamento do Senhor. Deus é o nosso refúgio, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito nacional, meus irmãos. Não sabemos o desfecho do que sucederá ao nosso país nos próximos meses. Há um clima de incerteza. A injustiça, ameaças, riscos, medo e muito mais. Mas apesar de não sabermos o futuro, sabemos isso: Deus é o nosso refúgio. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Senhor de nossas vidas e quem governa. Mas como Ele pode ser refúgio de quem merecia brasa de fogo e enxofre? Nós merecíamos brasa de fogo e enxofre. E como Deus pode ser ou se tornar o nosso refúgio? Como nós que éramos ímpios, podemos ser considerados justos e termos o privilégio de nos refugiarmos em Deus, meus irmãos? Como? A resposta é Cristo Jesus. O nosso Salvador, que foi odiado pelos ímpios, que lhe armaram armadilhas, que as ocultas dispararam contra ele. O nosso Salvador, que sendo provado por Deus, não se achou nele dolo ou falha alguma, mas que mesmo assim foi rejeitado na cruz com os violentos,
Nosso Salvador, que buscou refúgio, mas teve de confessar: Deus meu, por que me desamparastes? O nosso Salvador, que experimentou o juízo de Deus contra os ímpios. Caíram sobre ele brasas de fogo e enxofre. Ele bebeu até a última gota o cálice amargo da ira de Deus em nosso lugar. Sim, porque o Senhor ama a justiça. Ele precisou satisfazer a sua justiça. Isso para que o Senhor nos fosse um refúgio e que pudéssemos contemplar a sua face. Então, sejam quais forem os resultados das crises pelas quais você passar, você pode ter certeza que o Senhor lhe não desamparará. Nunca o Senhor desamparará o justo. Ele promete no Evangelho ser para sempre o teu refúgio, na vida e na morte. Meus irmãos, como é para nós motivo de regozijo, motivo de alegria saber que o Senhor Deus Todo-Poderoso jamais nos desamparará, que fomos feitos justos, justificados em Cristo Jesus, o sacrifício vivo na cruz do Calvário. Então não temas, não desanime. Em Cristo Jesus, o Rei que é juiz, o justo que ama a justiça, o onisciente e todo-poderoso é o teu refúgio, de modo que você pode ter certeza que mesmo que todos os fundamentos se abalem, mesmo que os ímpios armem o arco contra a tua vida, mesmo que você receba maus conselhos, mesmo que você seja fraco e limitado, você está seguro. Deus é um refúgio suficiente, hoje, amanhã e para sempre. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.